Olha-o-xa! Olha-o! Olha-o-xa! Olha-o! Olha-o-xa! Olha-o! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alxa. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai, para ser instruído, acrisolado, conforme a tua vontade, papai, como almejamos, como desejamos, papai, está perto de ti. Sabemos que estamos aqui, papai, para ser referência, assim como tu é para nós referência de fé, de amor. Primeiro amor, papai. Somos tão gratos a ti, pai. Retira de nós tudo aquilo que não provém de ti, papai. Ô, papai, tu tem autoridade. Tu tem, papai, autoridade para lançar fora tudo aquilo que não provém de ti, que está dentro de nós. Tu que sondas os rins e os corações, papai. Ô, papai, retira de nós tudo aquilo que não provém de ti. Se tu enxerga, papai, algo imperfeito, retira. Não deixe chegar o momento em que correremos o risco de te negar, papai. Não deixe, papai. Não deixe. Retire de nós. Nós estamos aqui, papai, porque compreendemos que tu é Yahweh. Nós compreendemos e entendemos, papai, que tu que está direcionando, nos dando força a esse exército que tu reviveu. Esse exército, o qual esteve seco por muito tempo, mas a cada dia tu vem nos dando alegria, força, mesmo quando não há força, papai, mesmo quando estamos cansados, abatidos, tu nos restaura, tu nos anima, tu nos conduz para a batalha e determina a nossa vitória. Porque tu vai na nossa frente. Somos tão gratos a ti, papai. Somos tão gratos. E nos perdoa, papai, se cometemos alguma ingratidão a ti. Nos perdoa, papai. E nos dê força. Nos dê força, papai. Nos dê força para alcançar a perfeição. Não para nos exaltar, mas para nós poder te exaltar, papai. Pelos séculos dos séculos. Agradecendo pela vida do teu mensageiro. Pelo teu filho que tu enviou para conduzir o teu povozinho. Somos tão gratos a ti, papai. Nós estamos aqui de coração, papai, de alma, de corpo aberto para que tu entre e faça morada dentro de nós, papai. E retira tudo aquilo que não provém de ti, papai.
Somos teu e somos muito gratos para estar debaixo do teu domínio. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A paz de Yahshua Mashiach, a paz do papai Yahshua Mashiach, sejam todos amados irmãos. Porque papai Yahshua é bom. Estamos começando mais uma reunião em nome do papai Yahshua, dia 10 de setembro de 2022. Somos muito gratos. A palavra fala que nós temos que ir com alegria quando formos para a presença de Yahweh. Quando formos aprender com a palavra. Porque nós somos a igreja de ao vivo. E sustentáculo. Nós sustenta a verdade. Porque a verdade veio para a terra. Veio para a terra. Porque desprezaram a verdade, preferiu a mentira e lançou a verdade por terra, porque preferiram a mentira. E nós sustentamos a verdade, e nós sabemos que a verdade é aquele que fala por Ial. Por quê? Porque ele se tornou boca de Ial, porque cresceu em graça e em conhecimento. A palavra fala, aquele que receber uma criança semelhante a essa por amor do meu nome. Vamos estar lendo essa passagem, irmão? Por isso que ele faz, irmão, o que lhe apraz. Por quê? Porque ele cresceu. Porque ele foi provado e aprovado. Foi provado e aprovado. E ao dar o que? A liberdade para ele. Mas para o filho varão não pode. Porque é criança. Não pode ter liberdade. E nós vemos Lucas 9, 9:48. E a palavra fala que é aquele que não chega à maturidade. Lucas 9, 48. não pode administrar o que? Não pode administrar as coisas. Temos que chegar ao que? À maturidade. Todos nós chegou o que? Criancinhas. E estamos crescendo. E estamos crescendo a cada dia. Em graça e em conhecimento. Perante Yahweh e perante os homens. E para crescer em graça e em conhecimento, para poder administrar, tem que compreender o que é as normas. Tem que compreender e praticar. Agora aquele que fala por Yahweh, ele tem toda a liberdade. Porque é o segundo amor. Por isso que ele leva carinhosamente, irmão, o filho varão, porque entende e compreende e tem a fé. Porque sem fé é impossível agradar Yahweh. E tem que ter o que? O temor. Tem que ter o temor. E dentro de nós tem que ser gerado temor. Tem que ser gerado amor. Dentro de nós. Que é isso? É você procurar a edificação do teu irmão. Você suportar
Entende? Você suportar, compreender que ele está o que? Crescendo. Quando você vê que ele não quer o que? Te prejudicar, porque tem aqueles, igual nós vemos, que tem pecado, os quais não devemos o que? Orar. Tem pecados que nós não devemos orar. Tem atitudes que não tem perdão. Mas tem o que? Tem aqueles que falham, mas falham sem premeditar. Esse há perdão. Entende, irmão? Compreender, entender a situação do irmão. Porque vamos viver o quê? Pelos séculos dos séculos, juntos. Você vê que aqueles, na época de marcha, eles não acreditou na palavra de marcha, desprezou. Vocês viram que eles o quê? Foram lançados para fora de ver o quê? E a terra prometida. Você pega aí a rebelião de Coré. Você vê essas coisas. Sinais, nosso meio já houve isso. Houve perdão para Coré? Não, não vai ser diferente. Agora, por quê, irmão? Porque essa é uma obra que está sendo, que foi projetada antes de existir a terra. Antes de existir a terra. A palavra fala, aquele que se levantar contra a vontade de Yahweh, porque Yahweh vai fazer cumprir a sua palavra, irmão. Porque ele estabeleceu como boca. E se ele estabeleceu como boca, é porque o quê? Yahweh se agrada em confirmar a palavra que sai da boca desse que fala por Yahweh. Porque ele é a boca de Yahweh. E a palavra fala que Yahweh, ele o quê? Ele faz cumprir sua palavra. Ele, como que é a palavra, irmãos? Lucas 9:48. Zela, não é da palavra aqui, é zela, essa palavra. Eu peço os irmãos para estar ajudando, por quê? Porque esse é o momento de nós o quê? Demonstrar, entende, irmão? Demonstrar que o quê? Que o sacrifício não é e nunca foi em vão. Entende, irmãos? Eu falo para os irmãos, é procurar ser o que? Exemplo para os irmãos estudarem. Eu falo para os irmãos que eu fico muito alegre, irmãos, de ver o grupo de lives, estudos e lives. Você vê, né, quase 200 irmãos, a organização. Ô irmão, não tem grupo nenhum que há uma organização. Grato a Yalcha, grato a Yal. Porque o exército ele tem que ser organizado mesmo. Você pega aí, lá tem as funções. E isso mantém o quê? Mantém nosso tempo ocupado com as coisas de Yal. Falo para os irmãos que quando eu pego e vejo o grupo, irmão, muitas das vezes eu não falo porque os irmãos estão inteirados lá, mas você vai lendo, vai vendo, entende? Cada um vai trabalhando conforme Yahweh lhe conduz, conforme o dom de cada um, porque Yahweh está revivendo juntamente nós e juntamente os dons, os quais nós compartilhávamos.
nessa terra. Entende? Os dons que nós compartilhávamos com essa terra. Cada um tinha o seu dom e compartilhava. Você pega aí, quando você vê marcha, foi tirado de marcha e compartilhado. Você pega Micael, está sendo compartilhado. E nós recebemos o Espírito dele e o Espírito que é compartilhado conosco, o que acontece? Ele, o que multiplica dentro de nós. E nisso você começa a ter autoridade do que? Autoridade de falar das grandezas de Yahweh. Porque você passa a ser um filho. Você passa a ser um filho de Yahweh. Porque para falar das coisas de Yahweh é necessário ter o que? O Espírito de Yahweh. Satanás, ele compartilha o Espírito dele, mas ele não recebe, irmão, nada. Ele não tem nada. Ele acha que tudo que ele está fazendo lá em cima é o que? Com a força dos braços dele. Acha que é com as forças dos braços dele. Mas ele não faz nada sem a permissão de Yahweh. Porque Yahweh é Yahweh. E ele habita na luz inacessível, Yahweh invisível. Ele sonda os rins e os corações. Nada sai do controle de Yahweh. E quando ele determina algo, ai daquele que parar na frente. É o que? Amassado, esmagado. Porque ele zela para cumprir com a sua palavra, irmão. Se ele fala que vai subir um povozinho, vai subir um povozinho. Se ele falou que vai levantar-se a Micael, levantou Micael. Porque a palavra está falando. E hoje nós estamos vendo o andamento desse mundo. Nunca esteve tão próximo à nossa redenção igual agora. Nunca esteve, irmão. Nunca você viu tão nitidamente assim o tempo do fim. Mas isso é só para aqueles que são o quê? Esclarecidos, que compreendem e vão resplandecer. Porque você olha para um lado, olha para o outro, você vê, consegue identificar. Agora, aqueles hipócritas. Você vê que tem aqueles que falam assim, será? Entende? É o que? O coração duvidoso, irmão. É o coração dúbio. Agora quando você pega aqui, ó, Lucas, aonde, irmão? 9:48. 9:48. Aí fala assim: houve entre eles uma discussão. E houve mesmo entre eles uma discussão. Quando você pega nos primogênitos de papai Alf, houve entre eles uma discussão. Aonde que nós vemos essa discussão? Deixa marcado aí Lucas 9. Vão lá em Salmos. Isso aqui, irmão, é a nossa fonte de energia. Quando nós vimos ouvir a palavra de Yahweh, igual o papai falou, deposita suas lutas, suas pelejas, suas necessidades. Entende? Deposita aqui quando estivermos reunidos, que vai ser tudo o quê? Tudo consumido, vai evaporar. Mas vai ficar marcado para todos olharem e falar. E Yahweh fez grandes coisas por eles.
E nós, dizer lá de cima, e Al fez grandes coisas por nós. Salmo 102. Espera aí. Não, irmão, é Salmo 2. Isso. Salmo 2. Salmo 2. Você vê aí, né? O tempo faz que vai chover e não chove. Faz que vai chover e não chove. O tempo faz que ia chover e não choveu, né? Tá fazendo calor hoje. Irmãos, nossa, que fala, hoje te gerei, irmãos. Hã? Quando você pega aqui, ó, quando fala aqui, vamos pegar aqui no irmão. Fala assim, porque as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Porque é em vão, irmão. Todo aquele planejamento que houve lá em cima, de maldade, tudo foi em vão. Porque Ial, ele se agrada do que? Da justiça, do que é direito. É igual aqueles que pelejam contra nós. Pelejam em vão, por quê? Porque eles pelejam contra nós porque nós falamos a verdade. E você vê que até aqueles que se dizem ialdins, até aqueles que era para estar conosco, somando conosco. E quando você pega aqui, ó, Salmos 2, fala assim, Salmos 1 fala assim, não, Salmos 2, versículo 1, fala assim, porque as nações se amontinam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam Ial e seu ungido, rebentando seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri, o mestre se diverte à custa deles, e depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Viu? Confundindo com seu furor, porque é aquilo que houve lá em cima, o que? Aquela rebelião, planejaram em vão, e eles foram o que? Confundidos, porque no momento em que nós descemos para a terra, houve o que? Houve uma confusão, porque no pensamento deles, eles saíram o que? Vitoriosos. Eles saíram vitoriosos. Porque o príncipe veio para a terra. O grande príncipe, mas ele estava como quê? Como rei. Era ungido o rei. Por isso que fala aqui, ó. Os reis da terra se insurgem. Pega na Almeida aí. Quem tem uma Bíblia Almeida? Lê aí como que está na Almeida.
Alguém tem Almeida, irmãos? Não? Então vou ler aqui na da Bíblia. Vamos abrir aqui, ó. Hã? Lê aí, Almeida, capítulo 2, 2:2. Salmos 2:2. Almeida, revista atualizada, diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o mestre e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós suas algemas. Exatamente, por quê? Porque você pega, já o Paulo, ele fala o quê? Eu sou prisioneiro de Yahshua ou Machia. E você vê que ele se agradava em estar do que? Debaixo do domínio de Yahweh. Porque a vontade de Yahweh é boa e agradável. É aquela vontade que nos direciona à vida eterna, irmão. O que adianta juntar tesouros nessa terra, casa, mansões, viver desenfreadamente, mas sem rumo? E ser pedido que a conta para ver quanto deves. Isso aí lembra daquele que foi o quê? Aquele que viveu procurando as coisas terrenas. O que adianta querer sair debaixo do domínio de algo? Por isso que a palavra lá em Salmos não, Isaías 63, deixa aí aberto, deixa em Lucas aberto. Isaías 63. Porque eles foram confundidos. Por quê? Porque aos olhos deles, eles estavam fazendo o quê? Fazendo o que era certo, mas por dentro ele sabia que havia o quê? Havia maldade. Por quê? Porque você vê que havia luz. Havia luz lá em cima. Para que todos ficassem o quê? Esclarecido. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é dado o esclarecimento, mais é cobrado para ver o que você fez com todo o esclarecimento que você recebeu. Lá em cima havia luz. E eles não conduziram a justiça. Pelo contrário, eles foram o quê? Confundidos. Porque fez da maldade o refúgio, da mentira o esconderijo. Porque você vê que a palavra fala que a verdade foi lançada por terra. Aqueles que não abraçam essa fé, não abraçam essa mensagem de hoje, irmão, eu falo para você, é porque não está querendo nenhum compromisso com a verdade. Não querem, irmão, compromisso com a verdade, não querem ser dominados por Yahweh. E a palavra fala aqui, ó, Isaías 63, 18. Olha os que querem, o que eles falam. Isaías 63, 17. Isaías 63, 17 fala assim: paz de alto, irmão. Fala assim: porque faz com que nós desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Por que endurece
o nosso coração para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Por que eles ficaram e nós viemos? Viu? Confundidos. Aqueles que ficaram, eles acharam que ganhou, que venceu. E aqueles que vieram acharam que estavam errados. E a palavra fala que ele faz o que com os humildes? Eleva, e o soberbo ele derriba, lança por terra. Hoje nós estamos aqui, irmão, com a nossa humildade, se reunindo, e grato a Yahweh, nós vemos que a palavra se cumprindo, que o que está lá não é ao nosso favor, porque você pega o de Esmirna, na época de Esmirna, na época de Pedro, mesmo Pedro abandonando o primeiro amor, ele tinha um suporte. Mas nós temos o suporte de Yahweh. Você vê a aparição daqueles anjos. Por quê? Porque hoje aqueles que ajudaram Pedro, Paulo naquela época, estão aqui nessa terra. Para você ver, tinha anjo que batia na porta. Eu creio que todos que estão aqui, irmão, estão de coração aberto para fazer conforme a vontade de Yahweh. E Yahweh está reconhecendo. Yahweh está reconhecendo o esforço de cada um. Yahweh está reconhecendo esse esforço. Não há aparição desses, porque os que estão lá em cima não estão ao nosso favor. Pelo contrário, quando chega perto de nós, até queima, pelo Espírito que exala de nós. Até queima. Entende, irmão? E quando você pega aqui, ó, Isaías 63:17. Olha, fala assim: por que faz com que nós desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Por pouco tempo, teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muitos que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio. Que não exerce o teu domínio, que não é dominado por ti. Nós não queremos ser mais dominados pelo administrador infiel. Nós queremos ser dominados por ti, ó Yahweh, sobre o qual não se invoca o teu nome. E ouve essa confusão. Quando você pega lá em Salmos 2, é igual a criança, você fala, não vai aí não. Se você ir, você vai machucar. Até que você fala, você quer ir? Então vai. Aí depois volta o quê? Chorando, vocando. Mas você vê
que aqueles que acompanham a verdade, aqueles que acompanham a verdade, sempre acompanharam, sempre gostou do domínio de algo, entende, irmão? Sempre gostaram do domínio, falar por algo, sempre gostaram de ser dominado por algo, estar debaixo das asas que eu falo assim, irmão, por quê? Porque você vê lá que papai Yalcha, se eu não me engano, está em Lucas, os irmãos vai olhando aí. Como eu queria reunir vocês, como uma galinha faz com os pintinhos, algo assim, semelhante assim. Eu creio que eu já ouvi essa palavra. Lucas tem? Entende? Porque papai Yalcha, ele queria reunir todos lá debaixo da sua proteção, todos, irmão. Por isso que quando você pega Daniel, aquele anjo do mestre Gabriel, ele fala assim, o grande príncipe, entende? Ele fala porque ele ama estar debaixo do domínio, irmão, porque é o domínio que nos conduz à vida eterna. Agora, quando vive na mazela, conduz à morte. É igual Satanás. Satanás, ele deixa que o povo, porque faz o que vocês quiserem. Fazem o que vocês quiserem, porque vocês já são salvos. Não é assim as coisas de alma. As coisas de alma, ela tem preço, e o preço é valiosíssimo. Valiosíssimo para você adquirir o que? O favor de alma. É muito valioso, muito valioso. E nós vemos a moeda de troca, é o que? A fé. É você não amar o que? A sua própria vida. Lê alto aí, irmã. Quem foi que falou? Então lê alto, irmã Júlia. Lê alto aí para todo mundo ver, ouvir. Não estou ouvindo, não. Lucas 13, 34. Lucas 13, 34. E ao Shalom, que mata os profetas e a peleja dos filhos foram enviados. E quantas vezes teus filhos, como a galinha, recolhe seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Mas não quisestes. Entende, irmão? Por quê? Porque eles não queriam estar debaixo do domínio de papai Yalcha, Micael. Porque tudo reflete, tudo é semelhante. Assim como papai Yalcha veio em Alxalã e eles rejeitou, assim aquele que recebeu as vestes, o manto e a missão também foi rejeitado. Também foi rejeitado lá em cima. Não querendo o quê? Estar debaixo do domínio. Está debaixo do domínio de algo. Quando você pega aqui, Salmos 2. Salmos 2, 1. Lê aí, irmão André. Na Almeida. Só um minutinho. E tem uma palavra que fala, os irmãos olhem aí de novo depois, que fala assim, é melhor viver um dia na presença de algo. Pode ler? Pode ler. Os irmãos lê, procura aí. Os outros irmãos vão ler. Salmos 2, 1 Almeida. Fala alto, irmão André. Salmos 2, 1 revista atualizada, na Almeida. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam
Os príncipes conspiram contra o mestre e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o mestre zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Isso, os confundirá, porque é o momento em que nós vamos subir e eles vão estar o quê? Confundidos. Porque para compreender essa mensagem, irmão, é necessário que o espírito de alma. É necessário exercer o amor, a fidelidade e o temor para compreender, porque nem sendo, pode ser quem for, você vê que até os primogênitos de papai e alto, aqueles que seguiram luz, foi o que? Lançado aonde? No abismo. Foi lançado no abismo, porque não tiveram temor. E é o temor que agrada a alma. O temor que agrada. Eles não queriam estar o quê? Debaixo do comando daquele que foi estabelecido como regente e comandante. Aquele que foi colocado para governar e comandar e administrar tudo, que foi ungido rei. Eles não quiseram aceitar o quê? Aquele que foi ungido rei. E Saulo Paulo, ele fala isso. Aonde que Saulo Paulo fala isso? Continuando aqui no Salmo, fala também, irmão. Fala o quê? Que fala sobre a constituição do rei, ó. No verso 6 do Salmos 2, ó. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do mestre. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. E agora, rei, serdes prudente, deixai-vos corrigir o juiz da terra. Aí para os irmãos ver, olha o que fala aqui, ó. E agora, reis, rei dos reis, mestre dos mestres. E agora, reis, sede prudentes. Estão falando para aqueles que vão ser colocados como reis. Sejam prudentes. Sejam prudentes. Deixai-vos corrigir o juiz da terra. Deixa esse que foi instituído juiz te corrigir. Não se afaste da presença dele. Porque assim como hoje vocês é criança, ele também já foi criança um dia. Mas houve aquele momento em que eu pude falar: hoje você está formado e aprovado. Hoje eu te gerei. Que é o momento em que ele demonstra tudo o que aprendeu no decorrer da jornada ao lado de papai. Ao lado de papai, porque ele caminhava junto com o papai. E naquele momento em que ele demonstra, o papai fala assim: meu filho amado, eu te gerei. Eu te gerei. Você tem e demonstrou algo que nunca vi em mais ninguém. Hoje eu te gerei. Eu posso concluir minha missão e voltar para dentro de algo. Pois vai ficar um bom rei, comandando tudo. Você vê aqui a promessa que papai fala para ele.
Salmo 2:8. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juiz da terra, servi a Iau com temor, beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho. E no instante sua cólera inflama. Felizes aquele que nele se abrigam. E aqui fala, irmão. E agora, reis, serdes prudentes. Quando você pega lá, por que o administrador infiel foi elogiado, irmão Elbert? Muito prudente, ele preparou, terminou as dívidas das pessoas do tempo para poder preparou a morada. E a palavra fala que o administrador foi elogiado não por conta da má administração, mas por conta da prudência. Porque Satanás, ele está vendo esforço. Ele sabe que contra Micael não há conversa, não há acordo entre o Machia e Belial. Não há acordo entre Micael e Emanuel. Não há acordo entre a luz e as trevas. Não há acordo, irmão. E Satanás, ele olha, e só dele olhar ele treme. Ele treme, irmão. Porque a trombeta de Iau, o céu da boca murmura a verdade. Ele dilacera corações. Ele moe corações para plantar a boa semente. Ele toma o que não plantou. Entende, irmão? Porque Micael é a boca de Iau, é a trombeta de Iau. E ele fala, e a palavra fala. Por que Iau tem esse apego, esse amor com Micael? Porque Iauxa se tornou Iau forte e valente. E papai Iauxa fala, ninguém esteve comigo, a não ser meu braço. Ai, 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 porque ninguém esteve com ele. Entende? Então, ele vai fortalecer o reino daquele que estava com ele. Que? Seu braço. E aqueles que acompanhavam seu braço. E quando ele vai para a luz inacessível, irmão, e Iauxa vai para a luz inacessível, ele deixa claro, você vai ter todo o suporte que você precisar. E aqui já fala, quando você pega aqui, ó. Fala assim, Salmos 18, ó, 18. isso,
Salmo 2:8. Isso, Salmo 2:8. Fala assim: pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as despedaçarás. E aqui fala: e agora, reis, seres prudentes. Aí vamos lá em Apocalipse, marca aí reis, 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 reis. Apocalipse, não? Bebeu uma água mesmo? Gratidão. O reino de Iau, irmão, não é visível, porque era da vontade de Iau confundir tanto o céu quanto a terra e pegar o que? Aqueles que estavam desatentos o que? Na rede. Entende? Os rebeldes da rede. Por quê? Porque eles armam rede. E nós vamos o que? Voar como os pássaros voam das arapucas. Entende? Você vê que a palavra fala que ele queria confundir. E eles foram confundidos, porque eles estão lá em cima, achando que venceram. Quando você pega aqui, irmão, Apocalipse, Apocalipse 19:11. Apocalipse 19:11 fala assim: vi então o céu aberto. Viu? Ainda fala, o céu aberto. Pus à tua frente uma porta aberta. Viu? Porque esse mesmo cavaleiro é aquele mensageiro de Filadélfia. Assim como ele vai passar pela porta que está aberta, ele vai descer pelo céu, porque é a mesma porta que vai estar aberta. E fala assim: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Viu? O montador se chama Fiel e Verdadeiro. Quem que é esse montador? Irmão Fábio Júnior. Né? Irmão Eudes já sabe, né, irmão Eudes? Pode soprar não. A ordem já foi cumprida. Porque Micael ele falou, quem soprasse era para entrar na disciplina. E entrou. Então, qual que é irmão Fábio Júnior? Esse cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Yalcha Micael. Yalcha Micael. Quando você pega aqui, ó, olha só para você ver, ó. Por que Yalcha Micael? Porque ele recebeu as vestes, o manto de seu pai. Papai Yalcha foi para a luz inacessível, entrou para dentro de Yal, se tornou Yal. Ele se tornou Yal, papai Yal se tornou, entrou para dentro de Yal. E quando você pega aqui, Micael, ele se torna papai Yalcha Micael. Por isso que quando você pega aqui, ó, Apocalipse 19:11, fala assim, ó, vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste
Ó, leia para você ver. Apocalipse 19, 13. Veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Palavra de Yahweh. Viu? E a boa semente é qual? Yahweh. Ela é a boa semente. E quando você pega lá, a palavra fala que a semente é a palavra de Yahweh. Então, a semente é a palavra de Yahweh. E aqui fala que ele é chamado a palavra de Yahweh, mostrando que é o que? O Papai Yahweh. Por quê? Yahweh é a palavra de Yahweh. E você pega aqui e fala que ele veste o manto, porque quando Elias foi arrebatado, ele foi arrebatado para o céu, ele lançou seu manto. Lançou seu manto para Eliseu. E a palavra fala que nada debaixo do sol é novo. Tudo se repete. Tudo se repete. Não de uma forma exata, mas semelhante. Isso aconteceu lá em cima. Quando Papai Yahweh foi para a luz inacessível, ele deu um brado. Abba, Pai. Por isso que Eliseu grita, meu pai, quando ele vê Elias subindo, porque aquele que andava junto com o Papai Yahweh lá em cima, ele deu brado. Pai. Por isso que todos aqueles que contêm o Espírito, automaticamente já vêm com esse sentimento de clamar Papai Yahweh. Porque foi marcado no momento que Papai Yahweh sobe, se torna Yahweh. Ele já subiu Yahweh, mas quando ele sai dessa terra e sobe, é levado para a luz inacessível, ele se torna Yahweh. E ali há o brado, Papai. E naquele momento, ele recebe o manto, as vestes, o nome, a missão, os filhos, recebe tudo. Por isso que Eliseu fala, meu pai, quando ele vê Elias subir, porque isso aconteceu com Micael. E tudo que foi escrito é para nos instruir. Depois os irmãos acham essa palavra, 2 palavras para achar. Um dia na presença de Yahweh é melhor do que 1000 anos. E você vê, e a questão do reis. Aí você pega aqui, ó, Apocalipse 19, 13, fala assim, veste o manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é a palavra de Yahweh. O exército do céu acompanha em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Viu? De brancura resplandecente. E aqui quando fala um cavalo branco, aqui quando fala e apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Nós já vimos que é quem, irmão Fábio Júnior, quem que é esse que é chamado de Fiel e Verdadeiro? O montador. Yahweh Micael, Papai Yahweh Micael. E quando fala aqui cavalo branco, irmão João Gabriel, quando relata aqui cavalo branco, o que quer dizer sobre esse cavalo branco? O que se refere a esse cavalo branco? Gabriel, que ele é o que? O trono de Yahweh Micael. Porque você pega aqui, você vê, fala cavalo branco.
fala cavalo branco. E esse montador, ele fala por Ial. Ele fala por Ial. E quando você pega lá em Salmos 90, vamos ver se Ial monta em querubim. Página 939. Vamos fazer? Salmos 91. Salmos 99, 1. Ah, 99. Eu falei o quê? É 99, 1. Salmos 99, versículo 1. Fala assim, ó. Ial é rei, os povos estremecem, ele se assenta em querubins, a terra se abala, Ial é grande em Sião. Aí quando você vai lá em Daniel, aí você pega lá em Daniel, por que que os anjos, eles montam em querubim, irmão Rodrigo? É o meio de transporte, exatamente. É o meio de transporte porque os anjos não têm asa. Por isso que assenta. E quando você vê que o véu foi rasgado, porque toda a terra está sendo preparada para o quê? Contemplar o sumo sacerdote e aqueles que o acompanham. Para contemplar a glória de algo. Toda a terra está sendo preparada. E aquele que não se santificar, no momento em que vê o Santíssimo, será o que? Consumado. Consumido, né? Será consumido. Porque quando você vê que aquele que vem montado, ele se chama fiel e verdadeiro. E ele leva o que? Leva o manto embebido de sangue. E a palavra fala que aquele homem que vê-se a glória de algo, ele que morreria. Quando você pega lá Marcha, o próprio Marcha, ele estava o quê? Estava havendo um preparamento para ele poder contemplar, igual o irmão trouxe ontem. E você vê, porque o rosto dele resplandecendo, porque houve um preparamento no Espírito, houve um preparamento, tem que haver um preparamento. O que nós ia ler aqui agora? Daniel, né? Aí quando você pega lá em Daniel 8. Página 1570. 8. Deixa eu ver aqui, irmão. Daniel 9, irmãos. E o 572.
9:20. Daniel 9:20. Fala assim: eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados. Viu, Daniel? Ele estava confessando os pecados. E os pecados do meu povo, de Israel, e apresentando a minha súplica diante de Ial, meu Ial, pela santa montanha do meu Ial. Eu estava ainda falando em oração quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes na visão, aproximou-se de mim, num voo rápido, num voo rápido. E quando você pega essa palavra aqui, num voo rápido, e você volta aqui, ó, Daniel 8:16. Daniel 8:15. Daniel 8:15. Fala assim: enquanto contemplava esta visão, eu, Daniel, procurava o seu significado. Foi quando, de pé diante de mim, vi um com aparência de homem, e ouvi uma voz humana sobre o lai, gritando e dizendo: Gabriel, explica a este a visão. Esse que grita, ele está gritando para Gabriel para explicar. E quando você vê que esse que está gritando, ele é citado lá em Apocalipse 19. Você vai lá em Apocalipse 19. Porque esse aqui é quem? Micael, o que está gritando. Ele está gritando. Nesse momento, ele ainda não tinha o que? Recebido. Mas ele já tinha sido ungido. E ele estava o que? Gritando: vai e explica. Vai e explica a visão. E quando você vai lá em Apocalipse, você viu que ele estava num voo rápido. Gabriel estava num voo rápido, mostrando que ele é um querubim, uma criatura. E você pega aqui Apocalipse 19. Apocalipse 19:14. Fala assim: e o exército do céu o acompanha em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Por quê? Aqui é o exército que está vestido o quê? Vestido de brancos. Porque quando você pega em Apocalipse 6, é dado que as vestes brancas. Quando você pega Apocalipse 6, irmão já trouxe esse estudo. Por isso que Shaul Paulo, juntamente com aqueles de Pérgamo, aguarda até que aqueles de Sardes e os desatentos de Filadélfia sejam o quê? Mortos como eles, para receber o quê? Para receber posicionamento no exército, porque eles fazem parte do exército. E é necessário aguardar até que se complete o número dos 144 mil, que aí forma esse exército celestial. Você pega aqui Apocalipse 14, 19, 14, fala assim: o exército do céu acompanha em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com o cetro de ferro. Viu? O cetro que foi falado lá em Salmos 2. Cetro de ferro, porque recebeu autoridade para ferir. Porque a palavra fala que ele ia despedaçar
ia ter autoridade de fazer novo e também de aproveitar, cultivar tanto a figueira quanto a vinha. E o que representa a figueira, irmão Vitor? Lucas. Figueira é a igreja. Não. O que representa a figueira, irmão Ilson? Isso, Yalxalã. A igreja, o que representa a igreja é a vinha. Aí você lembra de quem? De Nabote. Foi tomar dele o que? A vinha. E foi o que? Foi administrada por Acabe e Jezabel. É o que hoje está acontecendo. Você vê que foi tomado e quem tem voz ativa, quem eles dão ouvido é Satanás e Jezabel, que você pega lá Roma. Eles que dominam a vinha. Você pega e vê. Mas essa vinha, ela vai ser o quê? Deslacerada. Porque foi dado ele autoridade sobre o vaso, assim como o vaso do oleiro, para fazer como lhe apraz. Porque ele cresceu, ele já foi criança, como a gente. Quando fala se levantará Micaial, ele se levanta, irmão, como ancião. Ele se levanta como ancião. Porque ele começa a lembrar de tudo que já viveu, dos momentos de batalha, através do quê? Através da palavra. Entende? E começa a nos instruir. E São Paulo ele fala, eu me fiz do quê? Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Fiz de criança para ganhar as crianças. E você vê que ele veio sem memória, mas era da vontade de Deus que ele viesse sem memória, como criança, para o quê? Para ganhar as crianças. Para ganhar as crianças. E ele veio também sem memória. Assim como nós. Mas lá em cima ainda nós éramos o quê? Crianças. Mesmo ainda lá em cima, éramos crianças. Muito criança, imatura ainda. E era necessário nós virar o quê? Varões perfeitos. Para poder o quê? Instruir, ensinar. E quando você pega aqui, ó, vamos voltar aqui de novo. Assim como ele veio ser investido na realeza, também veio os seus também para aprender. Aprender, exatamente. Você viu que revertir na realeza, porque, irmão, o despertar, desperta ao braço, muito de força, porque sabia que no momento que chegasse, irmão, essa revelação, ele ia receber de primeira. Por quê? Porque ele contém o Espírito de algo, ele leva consigo. E o Espírito revela todas as coisas. Todas as coisas. E a palavra fala, ó reis, aprenda a prudência. Aí fala aqui, ó, Apocalipse 19, 15. Fala assim, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Viu que foi dado o quê? As nações.
Ele é quem apacentará com o cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahweh, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa: Rei dos reis e mestre dos mestres. Rei dos reis, mestre dos mestres. Rei dos reis, mestre dos mestres. E aqui fala: e ele é quem apacentará com o cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahweh, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa: Rei dos reis e mestre dos mestres. E quando você pega aqui o nome que ele leva consigo, por quê? Porque é o momento, quando fala coxa, está remetendo o quê? Está remetendo a promessa, o juramento que Eliezer fez para Abraão. E você vê que Eliezer, ele era o quê? Ele era o servo mais velho da casa de Abraão. E Abraão confiou tudo a ele, até mesmo de trazer uma esposa para o seu filho, tudo a ele. E quando você pega aqui, ó, fala o nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa, é o que? O juramento de comemorar o nome pelos séculos dos séculos, o nome de Papai Yahweh, e adorar Yahweh. E aqui ele fala: e Apocalipse 19:16 fala: o nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa: Rei dos reis e mestre dos mestres. Vi depois um anjo que de pé no sol, viu? Tomando posse do nome que representa o sol da justiça. Qual que é o nome que representa o sol da justiça, irmão João Gabriel? Isso. Representa o sol. Yahweh. Tomando posse do quê? Do nome de Yahweh. Tomando posse, irmão. Tomando posse do nome de Yahweh. E quando você pega aqui Apocalipse 19:17, vi depois o anjo que de pé no sol gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu. Viu aquele que grita para Gabriel, gritando agora para as aves? O mesmo que gritou para Gabriel, e você vê que ele voava, levava, servia aquele que foi ungido rei. E aqui você vê ele também servindo, voltando novamente, sendo colocado novamente para servir o rei. E você vê aqui, fala: vi depois o anjo que de pé no sol gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, reuni-vos para o grande banquete de Yahweh, para comer carne de reis, carne de capitães, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livre e escravo, pequenos e grandes. Por que fala aqui livre, escravo, pequeno e grande? Porque foi colocada a marca em livres, escravos, pequenos e grandes. Aonde que nós vemos isso? Apocalipse 13. É porque
colocou a marca, irmão. Quando colocou a marca, não tem aquilo. Ah, eu sou pequeno. Ah, eu sou grande. Ah, eu sou aquilo. Ah, ô, irmão, não tem nada disso. E é cetro de ferro. Cetro de ferro. Cetro de ferro. Ah, Apocalipse 3, versículo 15. Pequenos e grandes. 16. Hã? 13, versículo 16. 13 e 16. Vamos começar aqui no 15. Apocalipse 13, 15 fala assim: foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Viu? Que ele confunde, e ao confunde aqueles que são maldosos, são pés nas suas astúcias, e ao confunde eles, a besta vendo lá ele fazendo aquelas maravilhas, dá o que? Dá uma, como se diz assim, uma credibilidade para ele. Aí depois ele faz o que? Ele faz sinais mentirosos, e naquilo acontece aquele momento da infusão. E nisso ele é o que? Confundido, porque não há acordo, irmão. Não há acordo. Aquilo que demonstrou infidelidade lá em cima não tem mais saída, a não ser lançado o que? No lago de fogo, porque já demonstrou a infidelidade lá em cima. Nós fomos fiel lá em cima, viemos sem memória. Por isso que ao estar o que? Nos poupando, e vai nos poupar. E quando você pega aqui, ó, e fala aqui, ó, 13, 15. Fala, se foi lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morresse todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca ou o nome da besta. Viu? Aqueles que colocaram, sendo que devorados pelas aves, que são aqueles querubins, que o prazer deles é fazer o que? Justiça, enquanto os que estão lá, eles gostam de fazer o que? Injustiça. E você vê que Ial, ele se assenta em querubins. E nós sabemos que Ial, Shamicael, ele fala por Ial, ele é a palavra de Ial, porque ele chegou na maturidade para receber o nome, as vestes, o manto. Você vê que ele recebeu e veio para essa terra, e ele vai retornar, e o que ele fala é do consentimento, é do agrado de Ial, porque brota água limpa, não há nada pecaminoso. Até o murmurar, murmuro que é a verdade, conforme Provérbios, o céu da sua boca murmura a verdade. Exatamente. Eu falei o quê? Não falei nada não, né? Não, você só falou. Então, murmura a verdade. Murmura a verdade. E quando você volta lá, você vê que ele tem o quê?
Ele tem vários diademas, E quando você pega aqui, ó, Lucas 9, 16. volta lá em Lucas 9 que eu falei para os irmãos deixar aberto. Lucas 9, 46. No momento em que eles viram papai Alcha subindo, aí eles olharam e falaram, e ao Elisela por cumprir sua palavra. É isso que vai acontecer conosco, irmão. Quando nós subir, partir dessa terra, eles vão olhar e vão falar, e ao zela por cumprir sua palavra. Então, se eles zelam, vão comer o que foi estocado para nós comer. Vai ser doce, vai ser amargo, vamos morrer. Mas Yauzela, ele cumpriu sua palavra, porque ele falou que iríamos morrer, então vamos morrer. Ele falou que iríamos para a prisão, e nós iremos para a prisão. Porque a palavra fala, aquele que foi destinado à prisão, vá para a prisão. Aquele que foi destinado para morrer, vai morrer. Entende? Por quê? Porque Iau, ele quer fazer com que essa terra, o povo dessa terra, seja o quê? Bem disposto para fazer conforme a vontade dele. Ele quer o quê? Quer treinar e quer fazer com que o povo seja o quê? Dispostos a trabalhar. Porque você pega Satanás, ele é o quê? Preguiçoso, mentiroso. Ele é preguiçoso, mentiroso, altivo, soberbo. Entende? E Iau, ele quer o que? O povo bem disposto, que trabalhe a terra, porque a terra é a nossa herança, daqui que sai os pequeninos. É dessa terra aqui que sai os menores, que o papai Alcho falou que o maior serve o menor. Aquele que for colocado como cabeça, que cuide daqueles que são pequeninos da terra. E quando você pega aqui Apocalipse 9, a discussão de novo. Lucas 9, 46. Viu que eles levantou o que? Levantou contra o ungido. Não queremos que reine sobre nós. Eu não quero que ele reine sobre nós. Exatamente, essa é eu quero que ele reine sobre nós. E já o Paulo, ele expressava: eu sou prisioneiro do Machia. Eu sou prisioneiro do Machia, porque ele compreendia que havia aqueles que estavam desprezando o domínio de Alcho. Estava desprezando o domínio de papai Alcho. E aqui Lucas 9,46 fala assim: houve entre eles uma discussão, qual deles seria o maior? E Alcha, porém, conhecendo o pensamento de seus coração, tomou uma criança, colocou ao seu lado e disse, e colocou ao seu lado. E você vê, ele estava andando, aí ele fica aqui, Eliseu. Aí Eliseu: eu vou contigo, não largou de maneira nenhuma, eu vou aonde que você for, enquanto tu não me abençoar, eu não te largo, e mesmo depois que tu me abençoar, eu ainda vou continuar proclamando o teu nome de geração em geração.
Aí fala aqui, ó, Lucas 9:47. E Alcha, porém, conhecendo o pensamento de seu coração, porque, irmão, muitas das vezes você já, só de ver o irmão, você já vê qual que é a intenção do coração. Você já consegue o quê? Já consegue analisar. E papai Yauch, ele tinha o quê? A plenitude do Espírito. Então, automaticamente, quando chegava perto o Espírito, a plenitude do Espírito dele já mostrava, irmão, se era boa ou má intenção. Nós vemos que essa é até uma palavra que eles falam, né? Meu Espírito não foi para aquela pessoa, porque muitas das vezes já consegue identificar. E olha que nem tem o Espírito, né? Ai, ai. Então imagina o Espírito de alma. Aí fala aqui, ó, Lucas 9:47. Alcha, porém, conhecendo o pensamento de seu coração, tomou uma criança e colocou ao seu lado, porque sabia que aqueles lá, primogênitos, já sabia do coração, já sabia como que eles foram gerados, criados, já sabia a intenção deles. E disso que ele faz? Ele gera o último, Adão. Ele gera Micael e coloca ao seu lado. E aqueles que bebiam a água desde lá de cima já olhavam e já identificavam. Esse aí é o sucessor, esse aí é o herdeiro, esse aí vai ser ungido, é ungido. E aqui fala, e Alcha, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, viu? Tomou uma criança, colocou ao seu lado e disse-lhe: aquele que recebeu uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim, e aquele que me recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. E a palavra fala, aquele que quiser ser o maior no reino, seja o que? Que serve os menores. E você vê o anjo, o braço, sempre servindo aqueles da terra. Não tem relato de outros. Você vê Micael servindo. Aquele que quiser ser maior, serve. Porque Ial não criou a terra para ficar jogada pelos cantos, não. Não criou a terra para ficar jogada pelos cantos. Ele criou para ser o quê? Cuidado. Porque os pensamentos de Ial não são os nossos pensamentos. E nem os nossos caminhos, o caminho de Ial. A vontade de Ial, ela é boa, é agradável. Quando você vê, hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui e estamos desfrutando de todo esse alimento que foi armazenado desde tempos antigos, desde dias imemoráveis. Eu falo para os irmãos que é muito forte, entende, irmãos? Nós estamos aqui hoje é por Ial, não é por nós. É pela vontade de Ial. Eu falo para os irmãos, é Ial que nos sustenta, está aqui hoje. Porque se fosse de nós mesmos, nós ainda estávamos o que? Sem memória, sem lembrança, mas Ial viu o clamor do teu povo, das tribos da tua herança, e se lembrou. E levantou Micael para conduzir
E aqui fala assim, ó, Lucas 9:48. E disse-lhes: aquele que receber uma criança, viu? Receber uma criança. Tá falando todas as crianças? Não. Uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, este será grande. Este será grande. Aí você pega essa passagem, que o maior serve o menor. Aonde que está essa passagem? Ó, papai. Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Irmã Adriana. Lucas 22, 24. É o maior? Isso. Lucas 22, 24. Isso. Lucas 22, 24 fala assim. Houve também Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas. Né, irmão Lucas? Lucas 22, 24. Fala assim, houve também uma discussão entre eles. Qual seria o maior? E Alcha lhe disse, os reis, viu, os reis. Aí você pega lá em Salmos 2, os reis se levantaram contra Iau e contra o seu ungido. Os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam, são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torna-se como o mais jovem, ou como o menor. E o que governar com aquele que serve? O que governa com aquele que serve. Isso. E o que governa como aquele que serve. O que governa como aquele que serve. Como aquele que serve. E você vê que ele foi colocado como que? Governante, comandante. Pois qual é o maior? Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Viu? E a palavra fala que mesmo o menor no reino é maior do que o maior da terra, filho de mulher, mostrando que até o menor irá trabalhar, o menor do reino celestial irá trabalhar em prol da terra. Não é para deixar nenhum o que? Sem serviço. Todos servirem, porque devido à liberdade que eles tiveram, e eles vão ter toda a liberdade, mas é necessário crescer em graça e conhecimento. Assim como eles tiveram, você vê que houve uma certa liberdade. E você vê que Satanás ele foi criado perfeito, até que se encontrou o quê? Maldade no coração dele, mostrando que a maldade foi gerada dentro do coração dele. Satanás não é a maldade, mas a maldade foi encontrada no coração dele. Mostrando o quê? Mostrando que a maldade, ela vem devido que as más ações, andar a esmo, solto.
Entende? As más companhias. Isso. Mas não vai haver, entende, irmão? Mas a questão é aquilo. Não vai haver má companhia, porque o reino vai ser o reino unânimes, inabaláveis. Entende? Mas é a questão daquilo, ficar só. Aquele que se isola, ele despreza a verdadeira sabedoria. Porque aqueles que querem ser sábios e alcançar a sabedoria, eles o que? Se unem, andam juntos. Para que andar só? Se busca o mesmo, se recebeu do mesmo. É igual a denominação. Fala que está indo pelo mesmo, mas não. Você com a sua placa, eu com a minha placa, nós somos assim, todo mundo, cada um por si e Deus por todos. Eles falam assim. Um reino dividido. Entende? Imagina se essa vinha que dá uva azeda fosse tudo bonita, invocando. Põe aí umas 3 vezes toda essa terra. Pelo menos isso, toda essa terra invocando, irmão. Pela quantidade dessas uvas azedas que tem. Como que não ia haver bens sobre essa terra. Por isso que a idade hoje é reduzida. Devido ao quê? Devido à rebeldia. Mas no momento que nós estiver lá intercedendo e fazendo com que o povo aqui dessa terra também invoque, vai ser derramado o quê? Vai ser derramado o óleo mais e mais. Aqueles que estiverem no palácio de marfim vão colher mais. Aqueles que estiverem na região celestial vão colher, não igual do palácio de marfim, mas vão colher. E a terra vai receber aquilo que foi o quê? Recolhido, e vai distribuir para as nações. E aí vai haver um reinado milenar, vai haver muitos anos para se viver nessa terra. Não vai ser uma vida Limitado. uma vida Curta, né? curta, uma vida curta de 80 anos. Mas vai haver a vida de 900, 800. Porque o que nos dá vida é o fruto da árvore da vida. E a árvore é quem? Papai Yaush. Ele é a árvore da vida. E nós estamos se alimentando do quê? Do fruto. E essa terra vai se alimentar. E elas vão ter acesso o quê? A árvore e o seu fruto. Vai ter acesso novamente. E isso vai aprender. E eles vão se alegrar quando dizer: vamos invocar ao Papai Yaush. Toda a terra, toda a região celestial e todos aqueles que estiverem no palácio de marfim vão invocar ao mesmo tempo, irmão. Porque vai ser dado o brado. Se posiciona que esse é o momento. Você falou Salmo 84:10, que é esse mesmo que você está dizendo, que fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Yahweh. Exato. Ele fala de um dia ser como 1000 anos. Isso. Salmo 84:10. Salmo 84:10. Vamos lá. Salmo 84:10. Um dia como 1000 anos. Isso. Salmo 84:10. Então vamos estar lendo lá, irmão. Salmo 84:10. Página 952. E sim. 84:3? Pega aí na Almeida. Quem está com a Almeida aí? Lê como que está na Almeida. É? Vai dar realmente. Poder finalmente. É porque ele não está assim, não. Ele tem nosso estudo. Olha aqui para você ver. Olha aqui, ó. Salmo.
Salmo 84:11, né? Salmo, vamos pegar aqui, Salmo 84:2. Fala assim: quão amáveis são tuas moradas e altos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de alto. Meu coração e minha carne exaltam pelo Ial vivo, que habita na igreja viva. Até o pássaro, viu os pássaros? Ouve o grito dos pássaros? Até os pássaros encontrou uma casa, e a andorinha um ninho para si, onde põe seus filhotes, os teus altares, Ial dos exércitos, meu rei e meu Ial. Felizes os que habitam em tua casa, eles te louvam sem cessar. Felizes os homens cuja força está em ti. Viu? Depositar o que, irmão? Depositar tudo que está pesando aqui no momento que você está reunido, porque Ial é a nossa força. 84:11. Eu vou estar lendo, irmão. Eu falei que eu ia começar a ler ele todo. Lembra da árvore. Feliz. Lembra daquela árvore que cresce, que é grande, e os pássaros se abrigam. Exatamente. Salmo, exatamente, está em Lucas. Lucas, né? A semana. Salmo 84:5, aí fala: felizes os que habitam em tua casa, eles te louvam sem cessar. Feliz os homens cuja está em ti, feliz os homens cuja força está em ti, porque Filadélfia tem pouca força, mas o que está em nós é muito maior, irmãos. Ial está em nós. Ial é a nossa força, é o nosso escudo. Feliz os homens cuja força está em ti. Feliz é Filadélfia. Tem pouca força, mas a força de Filadélfia está em Ial. E que guarda as peregrinações no coração. Que vão o quê? Vão passando por esses momentos de provações e vai guardando o coração, estocando o coração para ser alimento, conforme a palavra fala, no ano jubileu, irá se alimentar do alimento estocado no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono dia, porque é o alimento, irmão, é aquilo que vai nos fazer andar no trilho pelos séculos dos séculos. Porque devido a provar, pelo meio da aprovação, ele queria o quê? Conduzir muitos filhos à glória. A palavra fala, ele queria conduzir muitos filhos à glória por meio da provação. Porque esses vão subir, vão levar consigo o que passou. Porque sentiu fome, sentiu sede, desprezo. Salmo 84:7. Aí fala: ao passar pelo vale do bálsamo, ele transforma em fonte, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Eles caminham
de terraço em terraço, e Iau lhe aparece em Sião. Iau dos exércitos, ouve minha súplica, dá ouvido, ó Iau de Jacó, vê o nosso escudo, ó Iau, olha a face do teu ungido, olha a face do teu ungido, porque ele é semelhante a ti. Sim, vale mais um dia em teus átrios que milhares ao meu modo. Ficar no umbral da casa do meu Iau, que habita nas tendas do ímpio. Viu? É melhor ficar nos umbrais, guardando, velando nas batentes da porta, aguardando o momento de se manifestar a glória de Iau, do que ficar onde? Nas tendas dos ímpios. O que hoje nós estamos fazendo? Nós estamos guardando a porta, porque nós éramos guardiões do templo. E nós fica aqui aguardando o momento de se manifestar a glória de Iau. Porque a glória de Iau vai se revelar aos pequeninos. Porque Iau é sol e escudo. Iau concede graça e glória. Iau não recusa nenhum bem aos que andam na integridade. Iau dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Grato a Iau, irmão. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. E assim, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. A nossa confiança está em Iau. E aqui fala, vale mais um dia em teus átrios, em tua casa, reunido com os irmãos, que milhares ao meu modo. Porque o nosso pensamento não é o pensamento de Iau. Nosso caminho não é o caminho de Iau. Os nossos modos não são os modos que Iau não são os modos, entende, irmão? Não são os modos, mas nós estamos aprendendo a andar conforme o modelo, conforme a vontade de Iau. Nosso modo de agir não é o mesmo modo de Iau, mas ele está nos instruindo para que nós chegamos o que? A perfeição. Está nos instruindo diariamente. E a palavra fala, vale mais um dia em teus atos, ficar nos umbrais da casa do meu Iau. E hoje nós estamos aqui, guardando o que? Os umbrais da porta, os batentes da porta, até o que? Até se manifestar a glória de Iau. Por quê? Porque lá em cima nós guardávamos o templo, os umbrais da porta, até o momento em que veio o que? Os nossos inimigos. E não era o momento de nós agir. Por isso que o papai Iauxa, acontece aquela situação que um dos discípulos queria o quê? Agir com as próprias mãos, cortando o quê? A orelha daquele
soldado oficial romano. Lucas não fala o nome dele, mas remetendo o que aconteceu lá em cima. Muitos quiseram naquele momento agir, mas aquela não era a hora, não era o tempo do fim. O tempo do fim é quando tocar a 7ª trombeta, aí estará tudo consumado. Por isso que fala, verá o Filho do Homem descer na nuvem, mas ainda não é o tempo do fim. Você vai ver ele descendo, ele tendo que agir, ele tendo que sair dos seus aposentos reais. Mas para ficar tranquilo, não é o tempo do fim. Você vai ver o Filho do Homem saindo do palácio de marfim, tendo que descer para cuidar da casa e ser traído. Mas não é o tempo do fim, porque o tempo do fim vai ser quando ele estiver lá novamente e tocar a 7ª trombeta e falar: tudo está consumado. Gratidão, papai. Nós vamos estar fazendo mesmo. Nós vamos estar fazendo. Eu gosto de falar, porque essa aqui, irmão, é algo muito assim valioso, entende, irmão? Há uma parte que exige o quê? Um zelo, porque é o momento em que sai o quê? Sai bênção da nossa boca. Nós temos que estar abençoando. E fala assim: e ao te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. E ao faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. E ao levante sua face te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.